Apaixonado pelo... Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto. Você já sabe que é o espaço de toda semana sobre inovação, negócios sociais, empreendedorismo de impacto e responsabilidade corporativa. Você pode ver esse programa toda segunda-feira ao vivo, a 13h, durante o seu delicioso almoço. Também pode rever o programa sextas-feiras às 16h, sábado às 19h, domingão às 11h aqui pela Rádio Geek, tudo no site www.radiogeekbr.com.br. Nos aplicativos, nas duas plataformas da Rádio Geek, vai lá, dá uma busca nas lojas e vocês vão achar. E também nos canais, nas redes sociais da Rádio Geek, @Rádio Geek BR, e da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. Vai lá, se inscreve, dá o joinha, faz os seus comentários, deixa suas perguntas, crises existenciais, porque é isso que ajuda a gente a definir a pauta desse programa. Hoje a gente vai... Bom, operando as mesas e o som, como toda semana, Gabriel Pozotto, na super ajuda, nos pitos, nas coordenações técnicas, para deixar esse programa mais feliz e de melhor qualidade. Minha convidada de hoje, Isabel Malzoni, criadora e fundadora, enfim, faz parte da editora Caixote. A gente vai conversar um pouco sobre o mercado de livros digitais. Bem-vinda. Imagina. Toda vez que a gente está falando do mercado de livros, assim como outros mercados, quando a gente coloca esse debate do que é impresso e o que é digital, isso já aconteceu, ou mesmo novos canais. Então, assim, começa a internet e fala, puxa, a TV vai acabar, o cinema vai acabar. Com a internet... Teve uma preocupação muito grande também do fim dos jornais. E aí a gente vê uma recuperação enorme de alguns jornais, tipo o New York Times, na verdade, recuperando leitores através das suas plataformas, dos seus conteúdos digitais. O livro digital entra nesse debate também com o mercado dos livros impressos. É interessante porque eu fui dar uma pesquisada, como eu faço minha lição de casa todo o programa. O livro digital, na verdade, foi criado em 1971. Não é uma coisa tão... por um americano chamado Michael Hart, que, na verdade, montou uma primeira biblioteca digital chamada Projeto Gutenberg. Dá aquela busca na internet que vocês vão ter mais informação. O mercado de livros no Brasil tem um momento de retração. É engraçado essa percepção das pessoas do mundo digital, mas até onde eu consegui buscar... A gente tem aí, provavelmente, acho que 2% do mercado de livros focado no mundo digital. E nos Estados Unidos, por exemplo, que teve uma popularização super grande dos livros digitais nos diferentes formatos, né? O digital, audiobook, enfim, o chamado e-book, o audiobook. Nunca se conseguiu ultrapassar uma fatia do mercado de 15%. Isso mesmo. É um pouco a visão que as pessoas têm. Mas qual é a tua visão aí do mercado? Porque, afinal de contas, você tem uma empresa focada nesse nicho, né? Conta um pouco. Vamos começar do começo. Nós dois estamos acelerados porque o trânsito em São Paulo hoje estava meio complicado. E a gente chegou assim, 2 minutos antes do horário. Por isso que o Gabriel salvou a gente colocando, como sempre, uma trilha sonora no começo do programa. Conta um pouco da editora, do porquê da criação da editora e como é que você vê um pouco esse mercado de livro digital no Brasil. E você já imaginou a gente chegar assim atrasado e já falar do fim do livro? Uau! Isso é para criar uma coisa de suspense, quase um drama. Nossa senhora, é um assunto que rende muito pano pra manga. E você sabe que toda vez que eu apresento meu trabalho, sempre tem alguém que olha com uma cara e fala, não, mas eu gosto mesmo de livro no papel, sabe? Assim, não faça mais isso, não tire as crianças, não tire o livro impresso das crianças. E não, eu não vou fazer isso, eu não faço isso. A Caixote, ela surgiu há 5 anos. A gente dizia, né, que a gente fazia livro digital para criança. Depois eu explico que a gente cada vez está ampliando mais essa ideia para falar em narrativas ou experiências de leitura, porque os nossos produtos estão se ampliando.
Mas são experiências de leitura em formato de aplicativo. Então, dentro desses números todos que você falou, ainda estou numa parcela ainda bem menor. Ou seja, não faço e-book e a gente faz aplicativos que são softwares, né? Vocês sabem, que dá um pouco mais de espaço, tem um pouco mais de complexidade. E a gente usa eles para criar experiências de leituras muito envolventes para as crianças. E a gente lançou poucos livros, cada livro é uma editora bem pequenininha, cada livro nosso demora mais ou menos 1 ano para ficar pronto. Vocês chamam, na verdade, de livro por uma questão de comunicação, mas no fundo tem muito uma pegada de um aplicativo mesmo e dessa experiência de leitura, porque isso que acho que o legal da tecnologia é que, bom, eu sempre fui um leitor contumaz, assim, eu era um cara muito tímido, meio nerd, assim, meio… Nerd eu não diria, porque eu não odiava então somos matemática. Mas eu lia muito, e eu sempre… E claro, qualquer pessoa que tem um hábito de leitura, tipo, viaja na maionese, tem a cabeça, vai criando coisas, etc. Mas a interatividade permite outras experiências além da tua imaginação. Então, é só uma curiosidade mesmo. Vocês acabam chamando de livro que vocês produzem porque é um livro, apesar dessa experiência. Exatamente. Ele é um livro, porque ele é uma experiência de leitura, né? Tem um arco narrativo, um começo, meio e fim. Então, ele não é um jogo, ele tem esse propósito, e o propósito é o mesmo, se ele lê no impresso ou lê no aplicativo. A diferença é que no aplicativo a gente faz uma leitura multimodal, que a gente chama, tem até nome já as coisas. Ou seja, você não lê só o texto e a imagem como num livro impresso, você lê texto com movimento, com as ilustrações, com animação, com interatividade, trilha sonora, efeito sonoro. Você vai somando uma série de modos para gerar uma leitura para os nossos leitores, né? E essa que é daí a proposta diferente, quer dizer, com esse tipo de leitura multimodal, a gente está conversando com os leitores, os novos leitores, que já tem uma convivência com computador, com internet, com telas, e que chega na TV e faz assim, sabe? Com quem não tá vendo outro dia eu aqui, tava na casa de um amigo gesto. meu, tava a sobrinha dele, do tipo, vendo uma revista, e ela fazia isso, 2 anos e meio, de pinça, fazendo assim, meio tipo de pinça para abrir a fotografia da revista, porque não… Exato, então a gente pensou, já que na verdade tem uma série de porquês, por que fazer isso no digital, além de ser um trabalho divertidíssimo, mas a gente está conversando com essas crianças que já vivem essa realidade, e a gente tenta mostrar um conteúdo que direcione para a leitura, que direcione para a literatura, e da maneira mais encantadora possível, usando todos esses recursos que a gente pode agora, né, usar. Então esse foi um dos motivos quando surgiu, sei lá, o nosso primeiro aplicativo era isso. Como é que a gente consegue estimular a leitura, estimular interesse pela história, usando esse digital, todos esses potenciais do digital, né? E a outra coisa só que as duas coisas que a gente juntou é essa possibilidade maravilhosa de falar no mundo inteiro, né? Nossos livros saem em vários idiomas, e a gente publica em vários lugares. E isso também é encantador, né? Uma coisa que com o livro impresso você tem uma limitação de logística enorme. Na verdade, o digital também tem, mas quando eu comecei a editora eu não sabia, né? Então a gente falou, nossa, imagina você fazer um livro que vai ser vendido… A gente fala que meu primeiro livro foi mais vendido na Austrália do que aqui. Eu não conheço nenhuma pessoa na Austrália, né? Porque saiu numa série de sites e as pessoas curtiram, e ele foi mais vendido lá do que aqui. Isso é super legal também. Tem sido uma experiência incrível, muito interessante. Né? Porque eu fico imaginando o que é… Eu sempre piro na história da transmissão de cultura, de troca de cultura, de informação, né? Eu, por exemplo, adorava, eu sou alucinado por Monteiro Lobato. Né? Eu sei que é um clássico, eu imagino, espero, rezo para que continue sendo um clássico. Ele acabou de entrar em domínio público, né? Agora você vai ver Monteiro Lobato para tudo quanto é lugar. E aí tem os debates, a questão de, tipo, enfim, algumas linguagens não politicamente corretas que se usavam na época, mas, assim, isso é uma outra conversa. Mas e eu ficava imaginando o que seria para uma pessoa como o Jorge Amado, como autores que são muito marcados, na minha modesta opinião, com coisas brasileiras, né, com caras brasileiras, sendo traduzidos e indo para outros lugares para mostrar uma parte do país. Como uma empresa, bom,
não vou deixar o drama de lado, mas eu queria primeiro saber um pouco. A gente sempre fala dos dores e amores, os desafios e as coisas legais, como uma empresa que foi criada pensando neste nicho para desenvolver esse produto. O que você vê de legal, além da questão do produto, como você já falou, pô, é outra linguagem, são diferentes linguagens, outros mercados potenciais. Do mercado que vocês trabalham, o que tem sido legal na experiência de vocês, seja do ponto de vista de desenvolver conteúdo, de entrar em outros mercados, de fazer parcerias. Conta um pouco esse lado bom e depois a gente vai para os desafios aí da vida de qualquer empresa ou qualquer empreendedor. Vou começar da parte boa, né? Nossa, são muitas. Sabe que eu gosto muito do meu trabalho, então posso ficar aqui um tempão Que falando ótimo. de coisas divertidíssimas, assim, de fazer o que a gente faz, né? Eu acho que talvez mais isso possa ser resumido com uma coisa muito importante, que tá tudo começando, né? Uhum. Se a gente olhar essa realidade das telas e principalmente a relação das crianças com as telas e o tanto que isso muda. Desde que eu comecei há 5 anos e já mudou muito. Então, tá tudo mudando muito rápido. E se tá começando, ninguém tem a verdade absoluta, Uhum. sabe? Há muitos jeitos de fazer e há muitos jeitos de errar. E a gente tá meio que cada projeto novo é uma coisa nova e uma possibilidade nova de quebrar cabeça, de inventar uma coisa diferente. É bom porque dá para explorar, né? Eu tô outro dia pensando. As pessoas têm muito medo de errar, né? Muito medo de. Uhum. Eu fico muito conversando com os amigos. Final de semana eu fui conversar com uma amiga sobre um projeto. As pessoas acabam me chamando para trocar ideias e gerar coisas, né? E é engraçado como as pessoas falam. Ela fala, mas eu queria deixar a coisa mais amarrada. Eu falei, olha, amarra o mínimo que você precisa amarrar, obviamente, por uma questão de, enfim, estruturar um plano, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu falei para ela, mete a cara. Né? Porque o erro e o acerto, mesmo quando a ideia de impacto como empresa, programa, esse programa foi pensado de um jeito, começou de um jeito, e vem mudando, graças a Deus, ao longo do tempo. Espero que continue mudando, porque o barato é isso. A minha experiência é que todas as certezas, assim, que a gente tinha no começo, a gente teve que repensar, sabe? Então, acho que é exatamente isso. E isso é um pouco assustador, claro, por um lado, porque dá Claro. vontade de ter alguém me explica como é que faz isso, com É. certeza, um jeito que vai dar certo. Ou será que eu tô no caminho certo, né? Você Será fica que com aquela cara do tipo, ai. Ou por que que não tem muita gente fazendo isso ainda? Porque tô só eu aqui. Tem um monte de insegurança, claro, mas tem toda a sensação que tá tudo começando e a gente tem todo um caminho pela frente. E é sempre muito, muito, muito aprendizado, sabe? E isso Como eu é que acho… as crianças, vocês têm percepção ou seja, o feedback, algum tipo de informação de como é que porque o público é infantil só, infantil juvenil, como é que é o nicho do público Os meus primeiros livros todos eram infantis, eram todos focados até na primeira infância. A gente acabou de lançar o primeiro juvenil, tá aí. Tá. Na hora que a gente achou que tava começando a entender como fazer o infantil, a gente foi fazer um juvenil para ver se jogava tudo pra alta de novo, né? Eu acho que tem uma percepção muito fácil para as crianças. É muito fácil para elas entenderem como aquilo funciona e por que é um livro. É muito simples, né? A complicação é bem anterior, que é mostrar isso para pais e educadores e principalmente para divulgação, né? Para mídia, Sei, de uma maneira geral. Pelo menos no Brasil. No Brasil se fala muito pouco disso, embora se use muito. E então existe uma falta de informação muito grande. Então Entendi. você, como pai, professor, você vai chegar e falar: bom, eu gostaria de usar digital com essa criança ou essa turma de crianças, mas eu não sei onde encontrar informação porque fala-se muito pouco. Isso gera um problemão, que é as pessoas continuam usando, só que elas usam sem muito saber aonde. Então usa-se muito YouTube, que é uma coisa muito desprotegida para criança, ou então muitos jogos que não têm uma preocupação com conteúdo, como aquela criança vai, ou como… Ou de qualidade mesmo, não precisa ser pedagógico tudo, né? Pode ser entretenimento, Não, claro, uma delícia por de entretenimento, né? Por favor. Mas que entretenimento é esse e como que aquilo vai operar na criança? Então, será que interessa a gente colocar uma criança com um joguinho que vai deixar ela com aquela postura meio de… Parece um vício que não consegue largar, que tem uma dificuldade de deixar… Interessa isso ou interessa uma coisa que vai acrescentar e que tem uma proposta de começo, meio e fim para justamente… Agora chegou a hora de largar essa tela e a gente vai brincar de outra coisa, né? Porque nunca vocês vão me ouvir dizer que
que tudo bem ficar uma criança o tempo inteiro na tela, ou que Não, tem que ter ou outras que vamos experiências trocar. também. Não, isso é uma das partes da vida, né? Aham. Assim, assim como eu não gostaria que uma criança ficasse o dia inteiro na frente da TV. Bom, na minha Ou época, pelo menos não existia internet, então não teve, você tinha sim, um horário limitado e a gente ia fazer outras coisas da vida. Não sim. tem, isso é normal. Mas exatamente isso. Então, como você não tem esse acesso à informação, as pessoas acabam usando de qualquer maneira e elas colocam, às vezes, eh, são colocadas de frente a coisas que não são muito interessantes. Uhum. Porque nos fala muito nisso, sabe? Assim, mas isso é uma postura muito no Brasil. E tem vários outros países que já estão. Nos Estados Unidos tem aquela Common Sense Media, que é uma organização que avalia conteúdos digitais para as crianças. E aí os pais e os professores têm onde olhar aquilo e avaliar se é aquilo que ela Que tem uma quer. referência, né? Então, E como a gente fala muito pouco, então é muito mais difícil. Você perguntou como é que as crianças lidam Aham, com isso, é muito mais aham. difícil falar com os adultos sobre isso do que com as crianças. Eles entendem bem a proposta do que é um livro, como ele começa e termina, e que tudo bem, depois que terminou, acabou, vamos fazer outra coisa. Uhum. Mas a gente fez o meu primeiro livro, que é esse que ganhou o. A gente tem dois livros que ganharam o Prêmio Jabuti, né? O primeiro a gente lançou, chama Pequenos Grandes Contos de Verdade. Olha só, a gente fez ele com um autor chinês, que eu nunca vi na vida, a gente sempre conversou pela internet. Eu tinha um sócio para esse livro aqui no Brasil, que depois se mudou para o Canadá. E a gente programou ele uma parte no México e uma parte na Colômbia. Então, olha só, Incrível. que tipo de trabalho. Internacional de rede de conexão. Que Muita maravilha. conexão Aham. e muita gente aí, a gente nunca se viu, né? Eu tô Aham. super acostumada com isso. Com isso já. Então, enfim, é um trabalho que tá, né, que a gente consegue se conectar. Isso é vendido no mundo inteiro. Tem Muito esse caráter legal. muito interessante. Bom, você me trouxe uma versão impressa Isso, do Amal, do Amal. que a gente acabou de lançar. É um fresquinho. Obrigado Fresquinho. pelo presente. Tá quentinho. Amal, a viagem mais importante da sua vida. Conta um pouco desse projeto, da história desse. Conto. Só um parênteses antes, para quem não sabe, o Prêmio Jabuti é o prêmio de literatura, é considerado o principal prêmio de literatura no Brasil. No Brasil, sim. Então, Bom, como eu disse, os primeiros livros que a gente publicou eram focados na primeira infância. Então, a gente publicou primeiro o Pequeno Grandes Contos de Verdade, que é esse livro que eu te contei do Doutor Chinês. Depois a gente lançou uma produção que foi totalmente inédita, que era da editora, que chama Quanto Bumbum, que também ganhou um Jabuti. No ano passado a gente lançou Marina Estado Contra, que foi uma experiência bem diferente, que era baseado num clássico sueco da década de 70, que é uma série de livros sobre primeira infância e trata, é maravilhoso porque ele trata a infância muito de perto, assim, o que é importante para as crianças daquela idade. E esse Marina Estado Contra fala justamente, quem tem filhos dessa idade vai se identificar, sobre a fase dos 2, 3 anos, que eles ficam do contra. E a gente faz uma navegação que vai virando o tablet, a animação cai do outro lado e ela vai contando que ela sabe se vestir, que ela sabe pentear o cabelo, mas às vezes ela gosta de despentear. Ou que ela sabe botar a blusa, mas ela gosta de botar a blusa pela… Então a gente tinha essa experiência até aí, são esses livros que a gente publicou. Há 2 anos e meio a gente começou esse projeto da Amal. Amal é um livro juvenil e ele conta a história de uma menina que precisou sair da Síria com 12 anos de idade, quando a guerra ficou mais séria lá. E aí o avô dela vira pra ela e fala: Amal, você precisa ir embora. E é essa grande aventura que o livro conta dessa menina sozinha que cruzou mares e países inteiros para chegar na Europa, no caso dela, e encontrar. Bom, a gente tem um trecho aí, um trailerzinho que o Gabriel vai… Então mostra o trailer, fica mais fácil de contar. Daí sobre ele conta um pouco essa história e a gente volta no nosso papo. Tá com você, Pozuto. Amal e a viagem mais importante da sua vida. Uma história incrível sobre uma menina que cruzou mares e países inteiros sozinha.
incrível porque… será possível que uma criança enfrente tantos perigos sem ajuda? A Mal é uma homenagem às milhares de crianças que viajam desacompanhadas em busca de refúgio. Baixe o livro aplicativo para conhecer a jornada de Amal, entender mais sobre a situação dos refugiados e ainda descobrir maneiras de ajudar. Esse projeto conta com o apoio do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. Disponível ainda na versão impressa. Bom, a versão impressa está aqui. Vocês reconheceram a voz? A voz de uma locutora profissional. Não. Que incrível essa história, que incrível. Queria dar o crédito da música maravilhosa do Arthur de Faria, que fez toda a trilha sonora do app. É lindo, 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 lindo. Gente, pelo amor de Deus, o app tá disponível gratuitamente, porque a gente lançou ele em português agora e ele vai ser lançado depois em inglês e espanhol e no semestre que vem em árabe. E a gente disponibiliza ele gratuitamente nas lojas de aplicativo e a gente tem um modelo de que se alguém quiser achar legal, ficar emocionado, paga quanto e se quiser por ele. Bom, quando lançarem nos idiomas, me vai avisando que eu vou postando nas redes sociais. Quem acompanha o programa sabe que eu vivi um tempinho em Dubai. Uns 3, porque… enfim, o lance da tecnologia, da inovação e tal. E tem alguns contatos lá também. E tem gente que acaba seguindo por conta disso. E 2020 tem uma exposição mundial de tecnologia em Dubai, eu vou pra lá. E, bom, enfim, como tem essas coisas, a gente acaba divulgando. Poxa. Aliás, até porque projetos como esse têm que ser divulgados. Isabel, para quem quer conhecer mais da editora, entrar em contato com vocês, saber dos projetos, como é que acessa vocês da maneira mais fácil? Dá o serviço completo. Também em todos os lugares aí, né? Tem o site editoracaixote.com.br, Facebook também, /editora Caixote, Instagram idem. Quem quiser saber mais sobre a Mal, é só botar um /Mal ali do lado no site, que tem trailer, tem os botões para baixar, tem para comprar livro impresso, tá tudo por ali. Maravilha. Bom, gente, como todo mundo sabe, o propósito, a ideia do programa, da criação do programa, sempre foi estourar um pouco essa bolha da tecnologia, deixá-la mais simples, deixá-la próxima do nosso dia a dia, tirar esses medos e temores e gerar encantamentos e surpresas de como a tecnologia pode ser usada nos mais diferentes campos, né? Então, não é à toa que a gente já veio com um bloco de carnaval falando sobre inovação e impacto nesse programa. Como sempre, eu sempre falo isso, não é uma etiqueta de programa. Isso é uma plataforma de conteúdo que, sem as histórias, boas histórias, assim como os livros contam as boas histórias de pessoas, de projetos, de iniciativas, não acontece, né? Eu, graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão chamando projetos. Ficar aqui sozinho nesse estúdio falando sobre alguma coisa é muito chato para mim. Então, portas abertas para vocês com novos projetos, novas iniciativas. Oba. É só gritar e a gente marca conversas e também para ir entendendo a evolução desse mercado, de como as coisas estão acontecendo, para que as pessoas se liguem de que é um mercado importante, é um hábito que não vai ter voltas, as novas gerações vão usar isso, os adultos também pouco a pouco vão aprendendo a lidar com essas novas ferramentas e elas vão coexistir com o livro, com o cheiro do livro, com o cheiro da página, tá tudo bem, todo mundo feliz. Tá tudo bem, ninguém tá tirando lugar de ninguém, tem pra todo mundo. Não, é que igual coração de mãe, tem espaço pra todo mundo. Tem sim, com certeza. Bom, gente, com isso a gente termina essa edição do programa Ideia de Impacto. Vocês já sabem que podem ver e rever esse programa em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @Rádio Geek BR. E também nas redes sociais da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. A gente se vê na próxima semana com mais um programa. Até lá. Aí, hora do comercial. Nós já